A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estamos aqui para fazer a leitura da lição dos adolescentes, que tem o tema A Bíblia, um livro inspirado. Hoje nos encontramos na lição de número 7, que tem por título A Mensagem da Salvação. A Bíblia diz: pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que estás grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. A lição de hoje encontra-se em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao 9, e estarei dando a leitura na Bíblia aqui. A lição de hoje encontra-se em Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 9, que está escrito: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitará à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizeste estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer de entre os mortos a Cristo. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E essa é a lição. Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 9. Agora, meus irmãos, vamos ao primeiro tópico. A queda começou no Éden. Já estudamos em aulas anteriores que Deus criou tudo perfeito. Pensando no bem da criação, o Criador ordenou ao homem que obedecesse às suas ordens e não pecasse, pois isso resultaria em morte e separação completa de Deus. No entanto, pareceu bem aos olhos do ser humano rejeitar a vontade do Senhor e seguir seus próprios caminhos. O resultado dessa escolha foi a contaminação do mundo e da raça humana com o pecado. Aprove a Deus, em sua infinita misericórdia, resgatar o ser humano da sua triste condição. Parte A. A separação de Deus é fruto de nossas escolhas. Você já ficou um bom tempo distante de seus pais, irmãos ou amigos? Isso é muito ruim. Sentimos falta das pessoas mais próximas que fazem parte do nosso convívio. A Bíblia mostra que o pecado nos separa de Deus. E por esse motivo sentimos o vazio, a tristeza e uma sensação horrível de distância do Criador. Quantas vezes as nossas escolhas não refletem a vontade de Deus? Quantas vezes falamos ou fazemos o que não lhe agrada? Assim como aconteceu com o primeiro casal, as nossas escolhas erradas também nos afastam de Deus. Parte B. O salário do pecado é a morte. Assim como Adão e Eva perderam o acesso à árvore da vida, toda a humanidade perdeu o acesso à vida eterna. A morte é o resultado do pecado, porquanto o ser humano rejeitou fazer a vontade de Deus, que sempre foi boa, agradável e perfeita. A Bíblia afirma que existem caminhos que não parecem bons, mas o fim deles é a morte. Nestas condições, Deus elabora um plano eterno de salvação para a humanidade. Seu plano envolve a entregar do seu próprio Filho por amor de todos nós. Tópico 2. A promessa da redenção. Querido adolescente, ao ler a Bíblia, você já percebeu quantos personagens se parecem com Jesus? Ou mesmo já viu relatos que apontam para o ministério do Senhor? Há muitas passagens bíblicas no Antigo Testamento que revelam a promessa da vinda do Messias. O próprio Jesus afirmou que a lei, os profetas e os salmos anunciavam sua vinda. O tema central do Antigo Testamento é a vinda do Messias, o Salvador. Parte A. Os profetas e os salmos anunciavam o Messias. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, devido a grandes quantidades de profecias a respeito do Messias. Pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal: a jovem que está grávida dará à luz a um filho, e porá nele o nome de Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Miqueias também profetizou: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Em Salmos, Davi descreve o sofrimento do Messias. Todos os meus ossos podem ser contados, os meus inimigos me olham e gostam do que vê.
Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Parte B. Símbolos e tipos na Bíblia. As profecias não são o único meio que o Antigo Testamento tem para apresentar o Messias. Nas Escrituras também encontramos representações simbólicas ou tipológicas que desde os tempos antigos anunciavam a vinda de Jesus. Personagens como Melquisedeque, o sacerdote, para o qual Abraão deu o dízimo, Isaque, o filho das promessas oferecido em sacrifício, José, o filho rejeitado que se tornou governador do Egito, Moisés, o mediador da antiga aliança, Davi, o ungido do Senhor, e muitos outros personagens que revelam algum aspecto do Messias, sem contar os símbolos messiânicos do Antigo Testamento, o carneiro que substitui o Isaque, o cordeiro pascual, a coluna de fogo, a rocha de Horebe, a serpente de metal, entre outros. Não importa o livro do Antigo Testamento, todos apontam de alguma forma para o Messias. Tópico 3. A redenção realizada. A redenção anunciada com frequência no Antigo Testamento se cumpriu e é conhecida pela Igreja do Novo Testamento. Todas as profecias que anunciavam o Messias se cumprem na vida e obra de Jesus Cristo, durante o tempo em que esteve neste mundo. Os testemunhos que comprovam o cumprimento da profecia podem ser encontrados nos escritos deixados pelo apóstolo e servo de Deus da Nova Aliança. Parte A. Nos Evangelhos. O Novo Testamento inicia com as 4 versões do Evangelho que contam de maneira detalhada o nascimento, vida e obra de Jesus Cristo. Seu ministério, morte e ressurreição estão diretamente ligados às profecias registradas no Antigo Testamento. Parte B. Em Atos dos Apóstolos e nas Cartas. O livro de Atos dos Apóstolos e as cartas do Novo Testamento relatam como a igreja viveu e divulgou a mensagem de salvação em Jesus Cristo. O evangelista Lucas foi o autor de Atos e o apóstolo Paulo quem escreveu a maioria das cartas que serviram de base para doutrinar as igrejas. Estes e outros apóstolos apontavam para Jesus Cristo como autor e consumador da fé. Parte C. O livro do Apocalipse. Esta obra aponta para o triunfo final de Cristo e sua igreja. O livro traz uma mensagem extremamente atual. Apocalipse significa revelação, ou seja, o Senhor Jesus revelou a João sobre os acontecimentos finais da história da humanidade. E enfim chegamos à conclusão. As Escrituras Sagradas narram o plano de Deus para a salvação do homem. À medida que o pecador reconhece o seu erro e recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, sua vida é resgatada. Saiba que você, querido adolescente, não pode deixar se enganar pelo pecado. Escolha fazer o que é certo. Aceite hoje a mensagem da salvação. Porventura você ainda não tem aceitado? Creia que Jesus Cristo é o teu Salvador e tome a decisão de viver para Ele. Essa é a mensagem central da Bíblia. Bom, meus irmãos, chegamos a mais um final de leitura. Espero vocês na próxima semana e até mais. Tchau!